Gente, a Estela tá tentando entrar. Eu acho que nós vamos começando com com os demais. E ela entrando, ela faz a apresentação. Carla, o que você acha? Podemos. Tá, então vamos começando. Quando ela entrar, você organiza de uma forma que ela possa falar. E a Cláudia Costin? Só um minutinho. Ah, chegou. Opa, deu. Ai, que bom. Porque não era o mesmo link, aparentemente era outro. Agora podemos começar. Perfeito, e agora eu estou te ouvindo muito bem. Está me ouvindo bem? Ótimo. Boa tarde a todos e todas. Desculpe aí a nossa falha técnica, mas quando se fala em tecnologia, a gente há de convir que a gente tem alguns probleminhas. Mas eu sou a Carla Félix, integrante da equipe gestora da Secretaria Municipal de Educação de Miguel Pereira. Diante do cenário atual, organizamos o nosso primeiro seminário online com o tema Reinventando a Educação em Tempos de Pandemia. Temos como convidados a professora Estela Salomão, secretária de Educação de Angra dos Reis, RJ, presidente da Undime RJ. Professora Cláudia Costin, fundadora e diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas, FGV-CEIP. Foi ministra da Administração e Reforma do Estado, secretária de Cultura do Estado de São Paulo e secretária de Educação do município do Rio de Janeiro. Professora Ivanilde Moreira, consultora, palestrante e coach educacional. É diretora executiva da empresa didática Consultoria e Eventos. Foi secretária municipal de Educação em Casa Branca, São Paulo. Dr. Gustavo Stanislau, coordenador científico do Instituto Ame Sua Mente, São Paulo. Médico, psiquiatra, especialista em psiquiatria da infância e da adolescência pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre, o FRGS. Doutorando em psiquiatria pela Universidade Federal de São Paulo. Professora Liliane Doro atua na Rede Municipal de Miguel Pereira desde 2002. Psicóloga, especialista em educação especial, pós-graduanda em gestão pública e gestão escolar. Conduzindo o nosso encontro, a nossa anfitriã, professora Amine Elmore, secretária municipal de educação. Gostaríamos de compartilhar algumas observações importantes. As opiniões expressas pelos participantes são de responsabilidade de seus autores e não representam necessariamente a posição institucional da Secretaria Municipal de Miguel Pereira. A professora Cláudia Costin ficará conosco até 17 horas, pois possui uma agenda posterior. Por se tratar de um seminário online em que nossos participantes possuem outras agendas, não estaremos respondendo as perguntas individuais. Todos os convidados terão 5 minutos de considerações finais, levando em consideração os questionamentos enviados. O Dr. Gustavo Stanislau disponibilizará o material que ficará em nosso site, www.smemiguelpereira.com. E agora, passo a palavra para a nossa secretária de Educação, professora Amine Elmore. Muito boa tarde a todos e todas. Quero, antes de começar a fazer as minhas considerações, pedir desculpas pelo atraso, né? Nós tivemos problemas com a conexão, mas faz parte, né? E então, quero dar as boas-vindas a todos, agradecer imensamente a todos os inscritos, a todos que estão conosco nesse momento, e agradecer à banca, né? Os nossos palestrantes que prontamente nos atenderam ao nosso convite, né, mesmo com uma agenda bastante complicada, com muitos eventos, mas estão aqui conosco, com todo o carinho, muito bom tê-los aqui. Agradecer à professora Estela Salomão, nossa presidente da Undime Rio de Janeiro. Estela, dizer para você que é uma grande honra estar com você, tá? Tê-la aqui conosco. A nossa professora Cláudia Costin, uma grande amiga, uma pessoa muito
muito em prol da educação municipal. A Ivanilde Moreira, minha amiga pessoal, já esteve conosco em outro momento, sempre pronta também. E o doutor Gustavo Stanislau, que prontamente atendeu também ao nosso convite. Muito obrigada, doutor. E Liliane Doro, representando a Secretaria de Educação de Miguel Pereira, que vai falar das nossas ações, né? Quero dar as boas-vindas a todos, em nome do município de Miguel Pereira, do prefeito André, agradecer também, obviamente, ao nosso prefeito por ter um olhar diferenciado para a educação municipal, que investe no que é necessário, não mede esforços para que nossas ações aconteçam, sempre buscando o melhor, buscando melhorias para a nossa rede municipal, buscando captação de recursos, e sempre muito presente conosco, o nosso prefeito, agradecer pelo apoio, e dizer a ele que o apoio realmente é essencial, né? O apoio que recebemos do prefeito é essencial e que nunca nos faltou durante essa gestão. Então, deixo o meu agradecimento e trago o abraço a todos vocês do nosso prefeito. Não posso deixar também de agradecer a todos os profissionais e colaboradores da educação municipal de Miguel Pereira, que exercem de maneira louvável a atuação neste momento de tantos desafios, se fazendo presente na vida dos nossos alunos, levando a escola ao lar de cada um nesse momento, né? Então, passamos aí por muitas dificuldades, é um momento de muitos desafios, de muita luta para todos nós gestores, mas que bom poder contarmos uns com os outros, né? Com pessoas que se disponibilizam a estar aqui, nos ajudando, trocando experiências. Então, eu tenho certeza que teremos aí uma tarde muito produtiva, onde estaremos aí com muitas explicações, muita informação muito necessária nesse momento. Então, aos nossos palestrantes, o meu grande abraço e o meu muito obrigada, e vamos começar então. O papel da Undime na articulação das redes municipais, com a professora Estela Salomão. Boa tarde a todos, aos colegas que nessa tarde trazem essa contribuição ao município de Miguel Pereira, mas nós sabemos que está além do estado do Rio, muitas pessoas participando. Então, quero cumprimentar a nossa querida Cláudia Costin, nossa professora, nossa grande líder aí na educação, o doutor Gustavo Stanislau, Ivanilde Moreira, a Liliane Doro, e um abraço especial para a minha amiga Mini, né? E dizer para vocês que essa é a Undime, o papel da articulação da Undime, o trabalho que hoje Miguel Pereira faz para formar a sua rede, serve para todos os outros 91 municípios. O grande papel da Undime é a articulação entre redes, é a formação continuada de docentes e de gestores. E eu quero também, nessa hora, até para não me alongar, porque nós temos temas muito interessantes para ouvir, só fazer um comentário dessa articulação que a Undime promove. Na nossa rede de líderes educacionais fluminense, que foi é um trabalho que o CEIP, liderado pela professora Cláudia, fez, nos oferecendo mentoria, formação. Nós criamos também essa rede de compartilhamento, de troca de experiências. E o pontapé, o marco zero da discussão sobre plano de retomada, na Undime, começou com um documento que ela nos apresentou, uma versão preliminar de um documento de retomada, que foi compartilhado com a Undime, e, a partir daí, todos os dirigentes começaram a pensar nessa proposta dentro da sua rede, com a sua Secretaria de Saúde, e também foi
a inspiração para que a Undime Rio de Janeiro fizesse essa rede de lives, esse conjunto de lives que se chama Conexão Undime, que já recebemos não só a professora Cláudia, mas também especialistas em financiamento, e teremos ao longo de agosto e setembro formação sobre temas relevantes como a educação infantil, o papel do gestor, o próprio plano de retomada. Então, dizer que a importância da Undime, dessa articulação, dessa capilaridade de informações, como nessa tarde o município de Miguel Pereira oferece, não só para o estado do Rio, mas também para todos que nos assistem nesse momento, além das barreiras do nosso Estado, significa e qualifica a Undime. Então, em nome da Undime Rio de Janeiro, Amine, eu agradeço por essa iniciativa que vem somar aos esforços da diretoria da Undime. Eu sempre digo, a Undime somos todos nós, os 92 gestores municipais. Então, eu quero agradecer, desejar sucesso nessa tarde para essa formação, e dizer que o trabalho que você está realizando, essa oportunidade de reflexão, que possa servir de exemplo para outros colegas que também juntem esforços a Undime nessa formação continuada, nessa discussão tão qualificada que forma gestores, que auxilia professores, pais, toda a comunidade escolar a pensar estratégias de retorno, política pública para pós-pandemia. Não só para a pandemia, mas principalmente para pós-pandemia, porque sabemos que o desdobramento de 2020, de ano letivo, de toda a proposta pedagógica e curricular, tendo a base como o nosso centro, vai se desdobrar para o ano letivo e para o currículo de 2021. Então, o objetivo é essa formação constante e permanente para construirmos essa educação pública de qualidade. Então, meu abraço e o desejo de sucesso, que tenhamos uma discussão muito rica e que auxilie a cada gestor que nos assiste a repensar a sua rede e a construir uma política pública de qualidade. Essas são as minhas palavras. Preparando a escola para a retomada, com a professora Cláudia Costin. Bom, boa tarde a todos e a todas. Agradeço muitíssimo a Amine e toda a equipe da Secretaria Municipal de Miguel Pereira pelo convite. Eu tinha trazido uma apresentação, mas eu não vou apresentar não, porque dado o adiantado da hora, eu vou discutir o tema de maneira um pouco mais rápida para dar chance de todos falarem. Quando a gente vai pensar em como preparar a escola para a retomada e para o novo momento, vai ser importante, primeiro, a gente dar 2 passos para trás para discutir, em primeiro lugar, quais eram os desafios que nós estávamos vivendo em educação, 1 passo para trás para discutir como foi a aprendizagem emergencial em casa que aconteceu nesse período, para então poder falar com calma da retomada e do que vai ser essa educação pós-pandemia. Sei que estou falando para muitos professores, gestores educacionais e gestores escolares. Nós vivíamos um problema razoavelmente grave antes da pandemia. E se a gente não tiver consciência que isso estava acontecendo, a gente vai lidar de maneira equivocada com a fase pós-pandemia. Pelas avaliações educacionais, Prova Brasil, né, o sistema todo do SAEB, a gente sabe que o Brasil vivia, ou vive ainda, uma crise de aprendizagem. Quer dizer, quando a gente olha para os números e percebe que praticamente 55% dos alunos do 3º ano do ensino fundamental saem analfabetos, vamos evitar eufemismos, analfabetos, a gente percebe que tem alguma coisa profundamente errada.
Ela é um desastre, como alguns falam? Não, ela não é um desastre. Porque quando a gente olha para o quinto ano, vê que uma parte desse problema, bem ou mal, se resolve. Mais ou menos 60% dos alunos de quinto ano têm a aprendizagem adequada em português para falar sobre alfabetização, né, para dialogar com a alfabetização. Só que quando a gente chega no nono ano, a despeito de, desde a primeira edição da Prova Brasil, a gente vir melhorando no quinto ano, no nono ano, só nas últimas 3 edições, e mesmo assim, os resultados são claramente insuficientes, e uma parte dos jovens que fizeram Fundamental 2 ou que estiveram no Fundamental 2 não concluem o Fundamental 2. Só 75% dos adolescentes concluem o Fundamental 2. E os sobreviventes, aqueles que vão para o ensino médio, só para dar um número, só 9,1% deles têm aprendizado adequado em matemática. Em português é 29,1%. Ou seja, a gente não está aprendendo. A gente finalmente, depois de muitos anos com as crianças e adolescentes fora da escola, eles estão na escola em sua grande maioria, mas não estão aprendendo. Então, temos uma crise de aprendizagem. Mas os dados do PISA, que é um teste internacional de qualidade da educação organizado pela OCDE, mostram que tem mais uma coisa que nós não atentamos o suficiente. Nós temos uma profunda desigualdade educacional. Profunda. Nós somos, entre os 79 países que participaram do último PISA, nós somos o segundo país mais desigual daquela amostra. Muito triste. Bom, aí vem a pandemia. E eu queria falar uma palavra de cautela, porque às vezes a mídia mostra a pandemia da seguinte maneira: olha, teve a pandemia, aí todas as redes estavam despreparadas, e aí nada foi feito porque nós não tínhamos conectividade online. Parte dessa narrativa tem sentido, sim, nós não estávamos preparados. Os médicos também não, os enfermeiros também não. Ninguém estava preparado para uma pandemia que vai estar nos livros de história no futuro, né? Mais de 3 meses sem aula. A gente viveu, sim, H1N1, né? Eu fui diretora global de educação do Banco Mundial, acompanhei uma série de situações que afastaram crianças da escola. Mas por 3 meses sem aulas, sem tempo da gente dar formações sólidas para os nossos professores, seja sobre como atuar nos meios digitais, que a universidade não nos preparou para os meios digitais, seja para atuar na televisão. Muitos estados e alguns municípios utilizaram a televisão, grande destaque para Manaus, para pegar um município, seja para rádio, né? Nós não aprendemos essas coisas. E aí vem o título desse seminário que a gente está fazendo aqui, Reinventando a Educação. Coisa mais incrível que a mídia não mostrou é que um exército de professores se reinventou, na dor, e esse ponto é muito importante. O Mário Sérgio Cortella, que foi meu colega de trabalho durante alguns anos, ele diz que os períodos em que a gente mais aprende é quando a gente aprende na dor, porque quando tudo está tranquilo, a gente não sai da zona de conforto. Então, a gente saiu da nossa zona de conforto, e como a secretária Mini falou, os professores estão, de uma maneira ou de outra, levando a aprendizagem para a casa das crianças. Eles estavam preparados para isso? Provavelmente não, porque nenhum de nós estava. Muito bem, então, de alguma maneira, e eu não estou falando isso só porque eu mentoro 50 secretários municipais de educação e 3 estaduais de como organizar essa resposta educacional em casa, mas porque eu li uma pesquisa muito interessante do Instituto Rui Barbosa, que congrega os tribunais de conta do país. Eles mostraram que 82% dos municípios
e todos os estados desenvolveram uma resposta educacional à Covid na forma de aprendizagem em casa. Essa aprendizagem em casa é a mesma coisa do que ter aula na escola? Evidentemente que não. A aprendizagem vai melhorar? Muito provavelmente a gente só vai impedir que ela piore tanto quanto pioraria se a gente não estivesse fazendo nada, né? Nós estamos mitigando o dano causado. A desigualdade educacional vai aumentar sim, mas não tanto como se nós não tivéssemos 82% dos municípios dando uma resposta educacional à Covid. Agora, aconteceu essa resposta à Covid. Como vai ser a retomada das aulas? E aqui eu quero falar de uma oportunidade muito interessante que a gente vai viver, porque a retomada das aulas vai ser ainda mais desafiadora do que a aprendizagem em casa, para todos nós, porque nós não vamos poder botar todas as crianças na escola de imediato na hora que a curva se estabilizar. Pior, nós vamos ter que lidar com o nosso medo de voltar às aulas com o vírus ainda no ar. Eu acompanho os países que já voltaram, né? Então, eu tenho 2 webinários semanais com um conjunto de países, como a Áustria, a Alemanha, a França, Israel e Portugal. E África do Sul, desculpe. E em todos eles, que já voltaram, esses todos já voltaram, e nenhum deles, desculpe, a vacina está sendo aplicada. Para a vacina ser aplicada em massa, vai ser em meados de 2022, nós não vamos ficar todo esse tempo sem aula. Por outro lado, voltar agora, como alguns municípios estão decidindo, ou não dá, porque no estado do Rio de Janeiro, a curva está exponencial, nós não podemos já começar a pensar em voltar às aulas. O que nós temos que pensar é no como voltar às aulas. Quais são os protocolos sanitários? Quais são os protocolos pedagógicos para organizar essa volta às aulas? E esses protocolos pedagógicos vão ter que lidar com a seguinte situação: a gente vai ter que diminuir o tamanho das turmas. E ao diminuir o tamanho das turmas, especialmente Fundamental 2, para falar da realidade dos municípios, e algumas turmas de 4º e 5º ano, uma parte dos meninos vão estar em casa, fazendo atividade remota, enquanto outros estarão na escola, tendo atividade presencial, e depois vai haver um rodízio. Se vai haver um rodízio, isso pode ser construído como um esboço de ensino híbrido. Ou seja, a gente pensar bem o que pode ser feito com tecnologias, ou até com guias de roteiros de estudo, como a gente está fazendo em muitos municípios, usando muito mais rádio, por exemplo, que é alguma coisa que muitos municípios estão usando com sucesso para trabalhar, dialogar com os roteiros de estudo, enquanto e cuidando disso na parte mais teórica. E usar o professor para aquilo em que ele agrega muito mais valor, que é aplicar os conceitos aprendidos às situações concretas da realidade. Esse é o ensino híbrido. Mas, com os professores de volta na escola, a gente vai poder capacitá-los para fazer isso de uma forma muito mais sólida, construindo com base no que eles aprenderam na etapa anterior. Então, a etapa anterior, apesar de tudo, apesar do despreparo que a mídia nos atribuiu a nós, educadores, a gente acabou aprendendo. Ao longo do tempo, foram melhorando as aproximações a uma aprendizagem emergencial remota. Em cima disso, formações muito mais sólidas podem ser dadas. Muito rapidamente,
Como que a escola se prepara para isso? Uma palavra para os diretores de escola. Todos nós temos medo. Nós estamos com medo e temos razões para ter medo. Os secretários estão com medo, os diretores estão com medo, os professores estão com medo. Nós vamos voltar dentro da melhor condição possível, mas nós não vamos poder calar esse medo. Então, daí porque eu achei muito oportuno vocês chamarem alguém ligado à saúde mental, porque a gente tem que pôr esse medo um pouco para fora, diretores de escola com seus professores inicialmente, mostrar o que vai ser feito de preparação, de protocolos sanitários, e, ao mesmo tempo, trabalhar os nossos aprendizados, porque nós, professores, aprendemos muito nesse período. Além disso, trabalhar com eles protocolos para lidar com a saúde mental dos alunos. E daí porque aquela lei que foi aprovada sobre psicólogos na escola, ou pelo menos nas redes de educação, em parceria ou não com as secretarias de saúde, vai ser tão importante para um acolhimento dessas crianças que vão chegar na escola. Além disso, estabelece o Conselho Nacional de Educação, a gente deveria fazer uma avaliação diagnóstica para identificar quais são os gaps de aprendizagem, os déficits de aprendizagem que as crianças e adolescentes tiveram nesse período distantes da escola, para poder estruturar um sistema de recuperação de aprendizagem que não precisa ser escola a escola, a gente pode pensar em rede. O século XXI é um século de se pensar em rede. Então, em rede, como é que a gente vai lidar com aqueles alunos que não conseguiram fazer nada, ou porque não tiveram autonomia para aprender, ou porque não puderam acessar a televisão ou rádio, ou sequer os cadernos que foram enviados para casa. Nós vamos ter que fazer um trabalho cuidadoso com esses alunos. Mas também não vamos olhar para os nossos alunos só do ângulo das insuficiências, porque algumas coisas eles aprenderam, mesmo aqueles que não tiveram a disciplina ou a autonomia para fazerem as atividades que foram enviadas. Nós todos, crianças e adultos, aprendemos algumas competências decisivas para o século XXI. Uma delas, adaptabilidade. Vai ser muito importante aprender adaptabilidade. Nós não nos reinventamos, professores e gestores educacionais, nós nos reinventamos. Nós nos adaptamos a uma situação não prevista, não estruturada, sem um planejamento sólido, e conseguimos. Os professores também, um exército de professores pelo Brasil afora, se reinventou, fez vídeos para os seus alunos, usou grupos de WhatsApp, deu orientações para os pais de crianças na faixa da educação infantil, para que eles pudessem trabalhar com suas crianças, descobriu como alfabetizar à distância, porque eram alunos de primeiro ano que tinham mal iniciado seu processo de alfabetização. Nós temos que, em primeiro lugar, reconhecer esses professores que fizeram e olhar para o copo meio cheio que isso tudo representa, mas olhar também para o copo meio cheio dos aprendizados que as crianças tiveram em adaptabilidade, em abertura ao novo, o que elas aprenderam com a própria pandemia. E se hoje fosse olhar de novo para o currículo, eu olharia para o currículo e para a base de uma forma mais seletiva, porque não vai dar tempo de trabalhar tudo que estava previsto para o ano, na volta às aulas, e eu criaria um projeto, aprendizagem baseada em projetos interdisciplinar, olhando para a Covid-19. Essas crianças estão vivendo uma situação que vai estar nos livros de história amanhã. Eles vão contar para os netos deles o que foi viver isso. Eu sou filha
de refugiados da Segunda Guerra Mundial. Passei a minha infância ouvindo narrativas da Segunda Guerra. Essas crianças vão fazer narrativas para os seus filhos e netos do que foi a Covid-19. Que tal fazer um projeto trabalhando matemática, todas essas curvas e tabelas que a gente aprendeu, a matemática da Covid, integrando ciências, o que é um vírus, como é que um vírus se junta com uma célula e vira um ser vivo quando ele não era antes, juntando produção textual, leitura de não ficção, separar fato de opinião, que é uma das coisas que está prevista na BNCC. Estou contando tudo isso para dizer que o currículo vai ter que ser reinventado. Ao ser reinventado, não vamos fingir que essa vivência que as crianças tiveram, estudando ou não estudando, não aconteceu. Vamos usar a crise como uma oportunidade. É o meu comentário inicial, e mais, de novo, um parabéns a todos os professores que estão na linha de frente como seus colegas da saúde. Professora Cláudia, belíssima apresentação, muitas reflexões para esse novo momento, né? Nós agradecemos muito a participação, estamos muito felizes, muito obrigada. Deixa eu falar só uma coisinha que eu esqueci. Eu sei que muita gente pode ter perguntas. Eu escrevo todo dia no Twitter e respondo perguntas muito rapidamente. O meu Twitter é @CláudiaCostin. Cláudia Costin com N de navio no final, e estou à disposição de vocês. Eu vou ter que sair, infelizmente, mas desejo um ótimo seminário. Eu vou entrar num outro webinar agora, por isso que eu estou me retirando. É um prazer falar com vocês. Muito obrigada. O município de Miguel Pereira agradece a participação da professora Cláudia Costin. Muito obrigada. E agora vamos a novo tema. Gestão escolar em tempos de pandemia, com a professora Ivanilde Moreira. Oi, pessoal, boa tarde. Prazer imenso estar aqui, ao lado de pessoas tão bacanas, competentes, né? Dedicadas àquilo que fazem. Então, cumprimento aí a mesa, cumprimento a secretária Mini, agradeço o convite, a oportunidade, né, de estar aqui nesse webinar tão importante, de um tema tão relevante, né? Então, meu boa tarde também aí aos palestrantes. Quero agradecer, então, a Mini, a secretária municipal de educação de Miguel Pereira, agradecer imensamente a minha editora WK, do Rio de Janeiro, que também nos deu uma força aí na divulgação desse evento, cumprimentar aí a presidente da Undime Rio de Janeiro e agradecer a presidente Márcia Bernardes, da Undime São Paulo, que também não mediu esforços para divulgar esse nosso encontro. Parabenizo a professora Mini e toda a sua secretaria, todos os seus profissionais, pela iniciativa desse webinar tão importante nesse momento, né? Então, mais uma vez, obrigada pelo convite, parabéns pela iniciativa. E parabéns, Miguel Pereira, cidade linda que eu aprendi a amar, já estive aí 2 vezes, né? Um pessoal muito acolhedor e sinto muita saudade. Quando passar essa pandemia aí, né, certamente estarei por aí novamente. Bom, o nosso tema é um tema bastante amplo, ele é profundo, ele é complexo, e o nosso tempo é muito curto. Então, eu vou ter que fazer aqui uns recortes, até em função da perda né, que tivemos com a tecnologia aqui, mais alguns minutinhos. Então, eu vou rapidamente fazer, assim, alguns recortes que eu julgo mais importantes para esse momento. Cumprimento a Cláudia Costin, que deu uma grande contribuição também, e vou seguir um pouco na linha aí das reflexões dela. Vou começar aqui citando um pensamento de um grande pensador português, um estudioso, um pesquisador, Antônio Nova, que ele diz que nós precisamos reconhecer com humildade, palavra-chave, né, gente? Humildade, bom, né, humildade?
que há muitos dilemas para os quais as respostas do passado já não servem mais, e as do presente ainda não existem. Ou seja, nós temos dilemas que, como dizia a velha canção, né, o passado é uma roupa que não nos serve mais, né, Belchior, Elis Regina, e, ao mesmo tempo, os dilemas do presente que também nós não temos respostas, principalmente agora com essa pandemia, né, que é essa coisa absurda que surgiu, que caiu sobre a nossa cabeça e não deu tempo da gente se preparar. Então, diz ele, né, ser professor no século XXI é reinventar um sentido para a escola, tanto do ponto de vista ético quanto do ponto de vista cultural. Vejam que Antônio Nova dizia isso antes da pandemia, muitos anos antes desse cenário que nem o mais brilhante escritor de ficção científica poderia imaginar um cenário como esse que nós estamos vivendo. Então, passado não serve mais, o presente nós não temos respostas, e aí, então, temos que reinventar um sentido para essa escola, principalmente agora, depois da pandemia do coronavírus. A gestão vem do latim verbo gerere, né, que entre linhas gerais podemos traduzir como administrar, dirigir, governar, orientar, regular. Então, quem faz a gestão, ele ou ela, né, estão diretamente ligados a esses verbos: administrar, dirigir, governar, orientar e regular. E um ponto que eu quero começar trazendo é que, assim, por muito tempo pensou-se que a gestão escolar ela era problema do diretor da escola, né? Então, o diretor ficava lá no seu gabinete e os professores lá, sabe Deus, né, se virando conforme podiam lá nas suas práticas, né? Isso foi um modelo de sociedade industrial, e hoje nós vivemos um outro modelo, depois da globalização, depois da internet, e aí essa ideia da gestão, trazendo todos esses verbos que aqui estão contemplados, acaba envolvendo, a palavra gestão acaba envolvendo também o coordenador e os professores. Então, todos somos gestores, nesse momento, e gestoras, né, de acordo com os novos paradigmas em administração, enfim. E, pensando assim, se todos somos gestores e gestoras, nós temos, sim, dentro da área, os determinados segmentos. Então, sejamos dirigentes municipais de educação, sejamos diretoras ou diretores de escola, coordenadores ou coordenadoras, professores ou professoras, todos nós estamos ligados a esses verbos. Só que nós temos, sim, aí uma pequena diferenciação, que o diretor, a diretora são ligados aos processos, eles fazem a gestão, elas, né, a gestão de processos. O coordenador, coordenadora fazem a gestão de talentos. O professor e a professora fazem a gestão de conhecimentos, e o administradora faz a gestão de recursos. Professor, nesse momento, professora, é gestor, por quê? Porque ele tem que entender de tudo um pouco. Futebol, música, política, economia, enfim, né? A área que ele trabalha, o componente curricular. Então, assim, é por isso que ele é um gestor, ele tem que compreender, né? Ela, professora, tem que compreender esse cenário pós-moderno, transversal, interdisciplinar, transdisciplinar, né? Então não basta mais se ater àquele conhecimento específico de onde se atua, mas tem que ter todo esse conhecimento que esteja em rede, né, de forma como nos ensina Edgar Morin, de maneira complexa, né? Complexo é aquilo que foi tecido junto, né? Então, tudo se liga a tudo. Pensamento em rede, a Cláudia acabou de falar, aprendizagem em rede, vamos ter que pensar em criar comunidades de aprendizagem que sejam colaborativas para trabalharmos em rede e recuperarmos aquilo que, eventualmente, alunos e alunas não tenham aprendido e darmos sequência àquilo que, sim, certamente, alunos e alunas, nesse momento, 1 bilhão e 400 milhões de alunos e alunas pelo planeta inteiro estão vivendo, né? Que é esse ensino fora dos prédios escolares e no âmbito do seu domicílio, né? Então, vamos ter que repensar toda essa dinâmica, porque o problema não é nosso, né? É um problema mundial. A Editora Moderna trouxe esses dias uma frase que eu gostei bastante, que eu quero citar aqui. Ela disse que morre um mundo, mas nasce outro, né? Então, nós estamos na gestão agora, tendo que ver esse outro mundo que está nascendo, né?
os mais idosos, eles falam, nossa, essa Covid é o fim do mundo. Sim, eles têm razão. É o fim de um mundo, mas ele é o começo de um outro mundo, ele é o começo de um novo mundo, né? E é daí que nós vamos ter que partir. Muitas coisas eu poderia trazer nesse cenário pandêmico para pensar a gestão, mas tem uma coisa específica que está me preocupando e que esses dias, numa live, eu pontuei bastante sobre isso, quero aproveitar para reiterar. Quem já viu, ótimo, vamos relembrar, quem não viu vai ter a oportunidade de ouvir aqui essa impressão que eu estou tendo, né? Existe uma figura, né, um personagem, que se chama orientador educacional, ou orientadora educacional, né? Essa pessoa, ela existe, dependendo da configuração da rede, seja municipal, estadual, enfim, essa pessoa, ela existe. Mas tem rede que tem essa pessoa trabalhando efetivamente, tem escola particular que tem também, né? Mas tem rede que tem só no plano de carreira, mas na prática não tem. E tem escolas que não têm, de maneira alguma, essa pessoa, né? Então, eu diria que gestores e gestoras, além do diretor, diretora, coordenador, coordenadora, agora, professor, professora, agora nós vamos ter que trazer esse orientador educacional, essa orientadora educacional. Por quê? Porque nós vamos ter que fazer a gestão de protocolos de higiene, enfim, ficou muito claro na fala da Cláudia que é a escola que nós vamos ter que viver, a escola que vai ter o coronavírus conosco, ele vai fazer parte do nosso cenário, ainda que uma, entre aspas, persona não grata, né? Nós vamos conviver com esse vírus, então, assim, vai voltar a aula? Vai, gente, vai voltar a aula com todos os protocolos que nós vamos seguir aí, da OMS, da Undime, etc., vai voltar, né? E aí a aula vai voltar, os alunos vão voltar, e aí nós vamos ter que ter essa pessoa. Então, eu estou ficando muito preocupada, e aí eu já deixo essa dica, se é que eu posso deixar uma dica, uma contribuição, que os dirigentes, sejam de município, de rede, sejam de escolas isoladas, enfim, esses dirigentes vão ter que selecionar essa pessoa. Quem é essa pessoa? Então, a Secretaria de Educação, o departamento, deverá, por precaução, ter essa pessoa. A escola deverá ter essa pessoa, e essa pessoa ela não é de plano de carreira, ela não tem que prestar concurso para ser isso, porque não vai dar tempo de fazer concurso, a coisa está aí, né? Então, pensem com muito carinho, eu sou dirigente, quem eu vou colocar do meu time, né? Não se fala mais em equipe hoje, se fala em time, porque o time é um conjunto de pessoas que está em busca de um mesmo horizonte, de uma mesma meta, mas respeita a individualidade do outro, respeita o potencial do outro, não força ninguém a ser o que não pode ser, porque ninguém dá o que não tem. Então, o time é diferente da equipe. Então, no seu time, que tem pessoas diferentes, com potenciais diferentes, com habilidades diferentes, quem é essa pessoa que você vai escolher, né? Porque é você, viu, diretora, diretor? É você que vai ter que escolher essa pessoa. E não vai dar tempo de fazer concurso. Então, quem é esse profissional do seu time que você vai chamar para um café, vai dizer, vem cá, olha, você vai junto comigo aqui, nós vamos fazer a gestão. Porque fazer gestão de protocolo de higiene, protocolo aí de saúde, etc., uso de EPIs, isso aí já tem um monte de manual dizendo como é que nós temos que fazer. Agora, e o protocolo das relações humanas pós-Covid? É aí que está a minha questão. Então, o que vai fazer um gestor e uma gestora de educação num contexto pós-pandêmico? Ele vai ter que ser tudo que ele já é, né? Gestão de recursos financeiros, materiais, gestão pedagógica, gestão de tudo. Mas existe uma gestão específica que vai ser a gestão de pessoas. Nunca isso foi tão importante e fundamental como vai ser agora. Então, vai ter o comitê Covid, né? Que vai cuidar dos protocolos lá de higiene, de saúde, de precaução, etc. E qual vai ser o comitê que vai cuidar das pessoas? Porque as crianças vão chegar machucadas, os professores estão machucados, as professoras estão feridas. Eu converso com professores e professoras todos os dias da minha vida. Eu converso com dirigentes todos os dias da minha vida. E eu tenho percebido o sofrimento que essas pessoas estão. Ok. Então, quem vai ser essa pessoa lá, sua diretora e seu gestor, seu diretor aí? Quem é essa pessoa que você vai colocar lá para fazer o protocolo humano? Porque o protocolo de saúde aí, a saúde vai fazer de alguma forma em parceria, né?
com a educação, mas e a gestão do humano? Quem é que vai fazer? E você não vai ficar esperando começar a aula e voltar a confusão toda para você ver quem que você vai pôr. Use a sua sabedoria, a sua intuição, comece a pensar quem é essa pessoa, porque vai precisar dela. Você vai precisar ter esse orientador, essa orientadora educacional. E aí, assim, para finalizar, né? O coronavírus, ele empilhou corpos, né? Ele empilhou corpos. E pelo que está aqui, a curva ainda está ascendente, ele ainda vai empilhar muitos, infelizmente, muitos mais. Né? Que Deus nos proteja, a todos nós, mas isso é fato, que independe da nossa vontade. O coronavírus, ele não vai conseguir empilhar muitas pessoas que vão sobreviver a ele, mas ele está deixando sequelas nessas pessoas. Ele está deixando fragmentos de dor, de sofrimento para essas pessoas. Então, você vai ter gestor, gestora, seja secretário de educação municipal, seja diretor, diretora de escola, você vai ter que, com a ajuda dessa pessoa, esse orientador, orientadora, que você vai ter que selecionar com muito critério, com muita sabedoria, você vai ter que escolher a dedo essa pessoa que vai te ajudar a fazer a gestão dos cacos. Porque tem os corpos, mas tem os cacos. E os cacos, talvez, serão infinitamente mais terríveis do que os cadáveres. Porque essas pessoas não foram preparadas para mexer com a internet, tiveram que aprender de uma hora para outra, estão sofrendo com isso. Essas pessoas, professores, professoras, não tiveram formação continuada suficiente para lidar com o que estão tendo que lidar agora. E não pensem que a volta dela vai ser fácil, vai ser muito complicada. E aí, o que se vai fazer com esses cacos? Dessas pessoas que estarão vivas, que sobreviverão, e o que é que vai se fazer? Como é que se vai fazer a gestão dos cacos? Então, fica aqui quase que um apelo meu, sabe? Aos dirigentes, às diretoras, diretores, coordenadores, coordenadoras. Quem é que vai cuidar dos cacos? Cuidem dos cacos. E, o mais importante, cuide de você, viu? Porque você também está em cacos. Cuide da sua saúde mental, cuide de você, da sua espiritualidade, cuide da sua pessoa. Porque você vai ter que transitar entre tantos cacos. Com a ajuda dessa pessoa que você vai escolher, mas você vai ter que transitar. Então, cuide-se, reinvente-se, força. Estamos aí para ajudar. Desculpa, acho que eu falei demais, né? Estourei meu tempo. É isso. Ótima colocação. Vamos agora à saúde mental e as competências socioemocionais com o doutor Gustavo Stanislau. Boa tarde, pessoal. Gustavo Stanislau aqui em Sorocaba, São Paulo. Eu trabalho no Instituto Ame Sua Mente, que é um instituto que desenvolve... ele antes era chamado de Cuca Legal, talvez vocês conheçam. A gente faz uma série de capacitações em saúde mental para educadores. Há 10 anos já a gente faz isso, então a gente tem uma série de pesquisas em cima disso, de que tipo de intervenção, né, pode funcionar melhor para que educadores venham a entender um pouco melhor sobre alguns aspectos de saúde mental. E eu vou falar um pouquinho assim do impacto da pandemia, né, do isolamento na saúde mental. E geralmente as pessoas acabam me pedindo para falar sobre a saúde mental da criança, do adolescente ou do professor, do educador, mas vocês vão ver que quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando da saúde mental de todo mundo, né? Então eu vou falar de uma forma um pouco mais impessoal, mas eu vou entrar em alguns assuntos que têm me preocupado durante esse período, para a gente poder pensar juntos e depois vocês fazerem perguntas, se for o caso. Pessoal, para iniciar, eu queria falar assim dos impactos mais frequentes que a gente tem visto na saúde mental de crianças, adolescentes, adultos durante esse período. Logo que o isolamento começou e as rotinas se quebraram e a gente passou por aquele período de muita incerteza, de muita confusão, não que a gente ainda não continue, né, inseguro e tal, mas no primeiro momento foi tudo muito esquisito. As pessoas começaram a apresentar com muita frequência um aumento no nível de estresse. Estresse é um fenômeno que faz com que as pessoas se sintam mais à flor da pele, se sintam
um pouco mais emotivas, um pouco mais irritáveis. Fisicamente as pessoas se sentem mais tensas, isso acaba atrapalhando o sono, a alimentação. Isso geralmente aumentou na maioria das pessoas, tanto pessoas que não eram estressadas antes, como pessoas que eram. Então a gente vê um estresse que vem a cada mês, né, tipo, se acumulando, e a gente começou a ver um outro fenômeno acontecendo, que foram as queixas de preocupações excessivas. Quando a gente fala de preocupações, de problematizações do dia a dia, quando a gente começa a antecipar coisas que muitas vezes não vão acontecer, uma das problematizações mais comuns nos dias de hoje, obviamente, é o medo que a gente tem de pegar o Covid, ou de passar para alguém, ou que alguém que a gente gosta muito passe a ter o Covid. Esse tipo de problematização é associado com ansiedade, certo? Então a gente falou de estresse, que foi o primeiro fenômeno, depois a gente começou a ver uma onda de ansiedade que dura certamente até hoje. Assim, as pessoas estão muito preocupadas, né? Não é só a preocupação com o Covid, tem uma série de outras, mas eu queria deixar claro para vocês que o fenômeno da ansiedade se difere do estresse na medida em que a gente fica mais atento a essas preocupações. O estresse tem mais essa reatividade física e essa sensação de estar à flor da pele, certo? Depois disso, a gente vê junto com a ansiedade também o fenômeno do medo, assim, algumas pessoas tendo medo é muito comum, principalmente quando a gente fala de crianças de Fundi 1 e infantil, os pais falando que as crianças menores estão mais medrosas, elas estão mais manhosas. É bastante comum as crianças, os pais comentarem assim, Gustavo, agora inclusive quando eu vou no banheiro, meu filho quer ir junto. Minha filha tinha parado de ter medo de escuro e de repente ela voltou a querer dormir com a gente, voltou a botar o colchão no chão do nosso quarto. Crianças menores estão vivendo o estresse dessa forma, de uma forma mais assustada e tal. A diferença do medo e da ansiedade é que a ansiedade, como eu falei, tem muito a ver com pensamentos sobre coisas que muitas vezes não vão acontecer. Eu posso estar muito preocupado em ter o Covid e isso pode não vir a acontecer. O medo, ele tem mais a ver, ele está mais relacionado com coisas que existem. Por exemplo, se uma pessoa der um chute na porta agora, a reação que eu vou ter é uma reação de medo, porque provavelmente existe alguma coisa aqui na porta. Então, a gente falou de estresse, a gente falou de ansiedade com as preocupações, falou de medos, e quanto mais o isolamento veio se estendendo, mais a gente foi vivendo um outro tipo de fenômeno que tem mais a ver com tristeza, tem mais a ver com uma desconexão das coisas. O fato da gente ficar muito tempo dentro de casa e praticar e fazer menos coisas, em termos, eu não estou querendo dizer que a gente está trabalhando menos dentro de casa, mas a gente tem feito as mesmas tarefas com muita frequência dentro de casa. Isso para o cérebro é diferente de eu sair e fazer muitas coisas fora de casa, onde eu faço muitas coisas diferentes das que eu estou fazendo aqui dentro. Quando a gente começa a fazer sempre as mesmas atividades dentro de casa, chega um determinado momento que o meu cérebro começa a ficar menos motivado com as coisas. Ele começa a ficar cansado dos mesmos estímulos. Então é bastante comum que a pessoa comece a se sentir um pouco mais desconectada das coisas que estão à volta dela e muitas vezes até desconectada dela mesma. E daí a gente começa a ver pessoas que estão se sentindo assim como se o dia não fizesse sentido, às vezes como se a vida não fizesse sentido. Isso acontece muitas vezes quando a pessoa começa a se desconectar de si, dos outros. Então, duas coisas que eu queria citar, em termos do estresse e da ansiedade, as crianças menores, elas tendem a estar mais manhosas e assustadas, muitas crianças não querendo sair de casa, esse tipo de coisa. O pessoal, por outro lado, pessoal, as crianças menores, como o vínculo primordial dela é com os pais, para as crianças que estão podendo estar com os pais dentro de casa, por um lado eles estão se sentindo bem, porque eles estão lá, né, com uma figura muitas vezes idealizada dentro de casa. Eu entendo que existem muitas realidades onde as crianças estão sendo cuidadas pelos irmãos maiores também, eu entendo. Por outro lado, as crianças de Fundi 1, 2 principalmente, e ensino médio, eles têm como prioridade o vínculo não mais com os pais, eles começam a priorizar o vínculo com os amigos.
E daí a gente vê essa população, né, esse pessoal muito chateado, muitas vezes, muito desconectado, né, porque está fora do seu ambiente prioritário no momento, que seria um ambiente mais social. Então, o que vem acontecendo é, principalmente, o que vem me preocupando nessa faixa Fundo 1, Fundo 2, principalmente, e ensino médio também, é que as meninas têm muitas vezes ocupado um papel de cuidado dentro de casa. Muitos pais têm colocado esse papel, as meninas nesse papel, e o que me preocupa é que elas se acomodem nessa posição, e para a volta às aulas, quando isso acontecer, isso pode ser um problema. E a outra coisa que me preocupa é que os meninos têm ficado muito conectados em jogos eletrônicos. Eu entendo que muitas famílias não estão com muito recurso, né, para entreter a criança, muitas vezes a gente está em ambientes pequenos e muito saturados, então, quando o menino conecta lá no videogame, ele fica, pelo menos é um estímulo a menos dentro de casa, e algumas famílias podem enxergar isso como positivo. O problema é que jogar jogos eletrônicos por um tempo me conecta com o jogo, eu tendo a ter um pouco de prazer com aquilo, mas a partir de um determinado momento, onde esse jogo se expande, eu começo a não ter mais prazer com aquilo. Na verdade, eu começo a me desconectar. Aquilo vira um agente de desconexão com o mundo que eu estou, com as pessoas que convivem comigo. Vocês devem perceber isso, quando o jovem, né, o menino, principalmente os meninos, né, eles fazem eles têm esse tipo de atividade de jogar por muito tempo. A partir de um determinado momento, ele não está nem se empolgando mais com o jogo, ele não está conectado, ele está desconectado. É só um passatempo. Isso me preocupa também, porque quanto mais desconectados eles estão do mundo real, mais difícil vai ser para que eles voltem. A orientação básica aqui seria a gente se preparar para o novo cenário que está por vir, e que eu entendo que é muito disforme, no momento a gente não entende direito, mas certamente vai cursar com eles terem que se conectar com o mundo externo novamente. Então, assim, tomar cuidado com meninas que estão assumindo cada vez mais o papel de donas de casa. Isso não deveria estar acontecendo. E eu entendo, pessoal, que as realidades são complicadas e, eventualmente, é o que acaba acontecendo. E os meninos desconectados por causa dos jogos eletrônicos. Uma dica para os meninos seria interromper o jogo de tempos em tempos. O fato de jogar muitas horas continuamente é prejudicial. Quanto mais horas contínuas, mais habilidade eu ganho no jogo e mais imerso eu fico no jogo. Fica mais difícil de parar de jogar e tal. Se eu interromper o jogo, eu posso jogar as mesmas 6, 7 horas, mas se eu interromper ele, a tendência é o nível de habilidade não crescer tanto. Desenvolve, treina a habilidade de desligar o jogo de vez em quando. Bom, pessoal, são muitas coisas para conversar, eu vou tentar ser bem objetivo agora. Então, a gente está falando de fenômenos que impactam a saúde mental, tanto da criança, né, quanto do adolescente e dos adultos. A próxima coisa seria como é que a gente toma cuidado com a gente para que essas coisas aconteçam numa taxa mais baixa e a gente consiga continuar vivendo bem e funcionando, né, no dia a dia. Uma das coisas que eu venho falando, para tentar ser bem esquemático, eu costumo, e gostaria que vocês pensassem comigo, como se nós fôssemos como antenas, né? Nós somos antenas que recebemos sinais e emitimos sinais. Se a gente recebe muito sinal, e nesse caso vocês podem trocar o sinal por telejornais. Se eu começo a ouvir muitos telejornais, ou se os meus filhos começam a ouvir música muito alto dentro de casa, ou a gente tem muito barulho, a tendência é essa antena começar a se sentir sobrecarregada e ela tende a viver as outras coisas do dia a dia de uma forma como se tivesse uma interferência. Reduzir um pouco a quantidade de telejornais, tentar reduzir um pouco o volume da TV, tentar não gritar dentro de casa se for possível. Muitas vezes a gente funciona como adulto, como um maestro dentro de casa, e se a gente começa a elevar a voz, a tendência é os outros começarem a elevar. Se a gente ficar um pouquinho mais atento a isso, a gente pode reduzir a carga de estímulo na antena da gente. Pessoal, eu estou sendo muito sucinto, existiriam um monte de orientações para fazer,
eu até quero lembrar que eu estou disponibilizando, o Ame Sua Mente, nós estamos disponibilizando um material com muitas orientações práticas para lidar com esse momento do ponto de vista de saúde mental. Vai ficar no site da prefeitura, tá? Bom, então, cuidar da quantidade de estímulos, essa seria uma coisa. Às vezes, pessoal, existem estímulos que eu não percebo, mas que são estímulos que sobrecarregam a minha antena. Por exemplo, semana passada eu recebi um comunicado de uma professora que falou que o menino, né, um aluno dela, disse que está dormindo numa cama quebrada e que ele machucou o braço no estrado da cama. Pessoal, pode parecer bobo, mas eu dormi 8 horas numa cama onde eu posso me machucar, onde eu posso acordar no buraco que tem da cama e tal. Isso diminui a qualidade do meu sono e se transforma num estímulo negativo. Isso tudo é captado pela minha antena. Se eu puder olhar para a minha vida, para o meu ambiente e tentar mudar, tentar melhorar pequenas coisas, como, vamos supor que a luz aqui estivesse piscando e queimando, vamos dizer assim, eu trocar essa luz pode reduzir uma carga de estresse que aconteceria se eu falasse com vocês com a luz piscando e eu me incomodando. Essas pequenas coisas reduzem a carga de estímulo na nossa antena. A outra forma, pessoal, de pensar seria cuidar da própria antena. Não é a redução de estímulo, é cuidar da antena em si. E daí eu já falei de uma coisa importante, fundamental, que é o sono. No material tem 2 ou 3 páginas de orientações específicas para melhorar o sono. Então, o sono é uma base, estabelecer rotinas é uma coisa que organiza a cabeça da gente num período tão difícil de organizar, com tantas incertezas, inseguranças. O exercício físico, por mais que seja muito difícil dentro de casa, algumas pessoas estão sendo criativas e conseguindo fazer algumas coisas que pelo menos quebram o galho. 30 minutos de um exercício aeróbico, 3 vezes por semana, já ajuda muito a saúde mental da gente e o corpo da gente. Uma outra coisa que eu poderia citar é a alimentação. Então, assim, alguns cuidados alimentares, tem tudo isso no material, pessoal, poderia ajudar muito a minha antena a ficar bem. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu tivesse dormido 3 horas hoje de noite, estivesse falando com vocês, e a gente começa a ter problemas com a internet, a minha reatividade a esse tipo de estímulo seria maior. A tendência é eu me irritar mais fácil, talvez até querer parar de fazer essa atividade. Se eu dormir direito, estou com mais energia, porque durante o sono a gente recupera as nossas energias, e eu vivo o mesmo tipo de problemática, a minha reatividade àquilo tende a ser menor e eu tendo a ser mais assertivo, eu tendo a funcionar melhor, me adapto melhor, regulo melhor minha emoção. Então, pessoal, essas coisas como a alimentação, o exercício, o sono, elas são a base para a gente poder viver e conseguir se adaptar a esse monte de mudanças que a gente está enfrentando. Pessoal, então, assim, eu estou sendo bem objetivo. Uma outra coisa para finalizar, assim, para indo para o final da conversa, além da gente cuidar, e aqui eu estou pensando na criança e no adolescente, além da gente tentar cuidar dessa antena, tentar cuidar da quantidade de estímulos, né, que surgem, né, na vida da criança, e eu entendo que alguns são bem difíceis da gente conseguir ajudar, muitas vezes porque os alunos estão longe da gente, tem uma outra coisa nesse período e na volta às aulas. Eu acho muito importante que a gente, como educador, a gente cuide da nossa saúde mental. Isso é muito importante. Pessoal, não adianta nada eu dar uma receita de bolo de como vocês devem agir quando as crianças voltarem, o que vocês devem falar quando vocês abordarem o tema pandemia, porque isso tem que ser abordado. Se eu falar para vocês o discurso não vai adiantar de nada se isso não estiver partindo de um ponto dentro de vocês, de alguma estabilidade. A gente vai precisar, no retorno às aulas, e inclusive durante esse período, abordar o que eles estão pensando a respeito disso. Abrir a porta para isso é muito importante. Então, assim, abrir o diálogo é fundamental, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque se eu, dentro de mim, estou muito angustiado, muito assustado, a tendência como eles nunca passaram por isso, e eu sei que a gente também não, mas a gente já viveu muita coisa, a tendência é eles contarem muito com a nossa informação, com a nossa visão do que está acontecendo. Então, uma sugestão que eu tenho dado, porque a gente tem feito muitas atividades com muitos educadores,
Se eu, como educador, estou me sentindo angustiado para falar sobre isso, talvez eu tenha que conversar com colegas que estejam um pouco mais tranquilos para abrirem essa porta, para proporem, por exemplo, uma redação sobre isso, para a professora de artes que possa propor um trabalho a respeito do que eles estão sentindo a respeito desse momento, ou do futuro, por exemplo. Então, pessoal, é fundamental que a gente tenha algum recurso para a gente se cuidar. Um dos recursos que vem acontecendo com frequência tem sido algumas rodas de conversa, onde muitas vezes os educadores até acabam se emocionando, que faz parte do momento, todos nós estamos mais à flor da pele, e isso tende a ir, num determinado momento, para um lugar de maior tranquilidade, de maior... da pessoa se centrar mais. Esse tem sido o momento, eu não sei se vocês sentem a mesma coisa, mas a gente tem sentido muito, onde as pessoas estão tendo um pouco mais até de tempo para serem um pouco mais empáticas umas com as outras. Então, esse tipo de atividade tem gerado muitos frutos. Então, assim, talvez a gente tenha que pensar mais em sistemas de rodas de conversas orientadas, talvez por uma psicóloga, esse tipo de coisa. Então, assim, pessoal, precisamos cuidar da nossa saúde mental. E tem mais uma coisa que a Cláudia colocou e que eu acho muito importante, é que a gente tem uma certa flexibilidade. Aqui eu estou falando do ponto de vista pedagógico, nesse retorno, que a gente tenha objetivos claros e uma certa flexibilidade, porque a gente vai lidar com crianças, adolescentes e os próprios professores com um nível de motivação que tende a estar mais baixo do que estava 3 meses atrás. Quando esse isolamento começou, toda essa parafernália que a gente tem usado hoje em dia era meio que uma novidade. Então, era esperado que a gente tivesse um nível de adesão até um pouco maior, por mais que a gente tivesse problemas e tal. Mas, hoje em dia, esse tipo de sistema, ele não é mais muito novo. O aluno já viu o professor dando aula de casa, ele já viu o cachorro da professora, esse tipo de coisa. Então, o nível de motivação tende a estar mais baixo. Então, se nós atuarmos de uma forma muito cega, pautada muito em resultado, nesse momento, resultado acadêmico, sem nenhuma flexibilidade, as pessoas que estão mais desmotivadas, principalmente meninos e meninas que estão mais desconectados do mundo, tendem a não quererem voltar e a gente vai ter muito problema aí. Eu gosto muito da ideia da gente repensar quais são os objetivos desse ano e ir para as metas que realmente importam e que fazem com que os alunos se mantenham conectados com o sistema escolar, certo? Pessoal, quando eu estou falando disso tudo, quando eu falei de cuidar da antena, uma das formas de cuidar da antena são as competências socioemocionais. E eu não queria ser raso demais e falar de 1, 2 ou 3 competências e isso soar como se fosse uma malinha que a gente abre e saem competências, né? Então, o que eu queria dizer, assim, de uma forma geral, talvez a gente possa, em um outro momento, conversar de uma forma mais aprofundada sobre o que eu penso sobre competências, é que eu acho que existe uma competência básica, que é o autoconhecimento, que é fundamental hoje em dia, que é eu pensar, basicamente, ter pelo menos uma noção de como eu funciono, de quem eu sou, de como eu funciono. Eu costumo incentivar as crianças e até adolescentes e até adultos se tu pegar uma folha de papel e fazer aquela coisa simples assim de entrevista de emprego, 2 características positivas que eu tenho e 2 defeitos que eu tenho. Se você tiver uma noção de como você funciona, uma outra boa pergunta é como é que eu tenho lidado com problemas? Eu tendo a ir para cima dos problemas, eu me afasto, eu me irrito. Se eu tiver um parâmetro de como eu funciono, eu consigo perceber se eu, nesse período de isolamento, eu estou funcionando bem ou estou funcionando mal. Se eu estou funcionando muito diferente do meu normal, talvez eu precise conversar mais e desenvolver mais habilidades para que eu possa lidar melhor e viver melhor. Eu estou um pouco preocupado com o tempo, então, assim, o que eu queria dizer é a competência básica, até a Casel prega isso, assim, que a competência básica socioemocional é o autoconhecimento. É a capacidade de perguntar para mim mesmo, porque algumas pessoas não fazem isso, como é que eu estou me sentindo, quem eu sou nesse mundo, como eu ajo, como eu funciono, e saber responder, porque muitas vezes quando a pessoa está triste, ela tende a afunilar o que ela está vendo, ela tende a responder por um viés, às vezes mais assustado, às vezes mais negativo. A partir desse momento,
eu consigo funcionar melhor. Se eu percebo que eu estou funcionando fora, eu faço adaptações. Como é que se estimula isso em crianças? Eu já dei uma das dicas, que seria fazer esse tipo de jogo. Teve um jogo esses dias que um adolescente me apresentou, que eu achei legal, que é dentro da família, eles tentaram falar qual era a cor de cada um dos familiares e qual animal cada animal seria. E eles tinham que justificar o porquê que eu achava que meu pai era amarelo, por exemplo. Quando a gente fala isso, a gente tem a opinião do outro a respeito de quem a gente é, a gente pensa a respeito de quem a gente é, e isso nos ajuda muito do ponto de vista de autoconhecimento. Uma outra forma, pessoal, básica, é pais e professores que falam sobre emoção, que perguntam sobre emoção. Ah, eu estou bem. Bem como? Como é que você está? Estou bem. Bem como? O que é bem para você? Ah, eu estou triste. Mas me fala um pouco, um termo que se usa muito errado muitas vezes é a ansiedade. Assim, eu estou ansioso. Mas o que é ansiedade para você? Daqui a pouco que a pessoa fala que é ansiedade, não é ansiedade. Pode ser, por exemplo, medo, pode ser impulsividade. Ah, eu tenho uma ansiedade que é sempre querer que chegue no final de semana. Isso tem mais a ver com impulsividade do que a própria ansiedade. Falar sobre essas coisas e a pessoa compreender esse vocabulário faz com que a pessoa tenha um repertório que ajuda muito nesses momentos, ajuda ela a identificar essas coisas nos outros que estão à volta também. Muitas vezes a gente chama uma pessoa de pouco empática e, na verdade, ela tem pouco repertório para entender a emoção do outro. São pessoas que viveram, às vezes, em lugares onde não se falava de emoção, onde a pessoa não desenvolveu o repertório. Então, pessoal, eu não estou querendo me estender demais aqui, queria dizer que existem um mundo não só de competências socioemocionais, como foram classificadas pela CASEL, mas traços de caráter também. Eu tenho falado muito nas atividades que eu faço sobre autocompaixão. Eu acho que esse é um momento onde a gente tem que treinar a autocompaixão. A gente, como a Ivanilde também falou, assim, a gente não estava preparado para esse tipo de coisa. De uma semana para outra, a gente teve que começar a se virar nesse cenário. Faz 4 meses que a gente está tendo que se adaptar. Não existem estudos de fora dizendo o que é melhor, o que é pior. Não existem estudos daqui. A gente está no início desse processo de entender, pelo menos. Então, se a gente não puder ter um pouco de compaixão pela gente mesmo, se a gente continuar se cobrando como a gente se cobrava antes do isolamento, isso é muito injusto com a gente. A gente parte de um ponto de não justiça com a gente mesmo. Se eu puder olhar para mim e dizer assim, tá, eu estou tentando, é o melhor que eu estou fazendo, né? Eu posso estar errando, mas muita gente está errando, para a gente daqui a pouco, como um coletivo, conseguir construir algum tipo de consenso. Mas no momento a gente não tem. E eu posso dizer isso para cada um de vocês, a gente não tem. Hoje de manhã eu tentei achar, a gente está escrevendo mais materiais para auxiliar vocês da maneira que a gente pode. Ainda existem muito poucos artigos científicos sobre o que está acontecendo para criança e para adolescente. Então a gente não tem muitas respostas. Vamos continuar tentando. E tentando de uma forma coletiva. Se eu puder me desculpar dos erros que eu estou cometendo, e eu puder desculpar o meu colega também e dizer para ele, a gente está tentando, talvez a gente possa construir um novo sistema um pouco menos autocrítico e um pouco mais motivado para viver esse novo desafio. Acho que muitas coisas boas podem vir a acontecer. Eu entendo que a gente está vivendo um momento muito delicado, mas eu estou torcendo para que a gente possa viver isso juntos e, na verdade, queria finalizar dizendo que esse material foi pensando nisso. Ele é um material que a gente virou noites, assim, eu particularmente virei noites escrevendo para tentar fazer com que isso chegasse na mão de vocês o mais rápido possível. Ele está bem prático, bem acessível. E me coloco aqui à disposição no que eu puder ajudar vocês. E é isso. Tá? Obrigado. Agora, os desafios da educação remota no município de Miguel Pereira, com a professora Liliane Doro. Boa tarde a todos. O que falar depois dessas colocações tão brilhantes aí dos nossos convidados, né? Primeiro quero agradecer a presença aí online de todo mundo, de toda a nossa rede, dos municípios vizinhos, até de outros estados.
né? Me sinto profundamente lisonjeada nessa oportunidade de estar representando a rede municipal de Miguel Pereira, onde eu sou professora há 18 anos, né? Venho aqui com muito carinho, passar um pouquinho para vocês da experiência que a gente está tendo aqui em Miguel Pereira, né? Para quem está longe aí, o nosso município fica a 120 quilômetros da capital do Rio. O pessoal está reclamando aí da altura do áudio. E a gente vai passar um pouquinho para vocês do que a gente tem feito durante esses praticamente 4 meses que as aulas estão suspensas no nosso município. A gente está a uma altitude de 618 metros, né, do nível do mar. Somos uma rede de 23 unidades escolares. E aí a gente hoje atende a 3.600 alunos da creche até o 9º ano do ensino fundamental. Eu acredito, aí como o doutor falou, como a Cláudia Costin colocou, né, como a professora Ivanilde, nós estamos vivenciando muitos desafios que são novos para todos, para as famílias, para os professores, para as crianças estão sendo muito prejudicadas nesse momento. E aí a gente precisa, né, nos dar as mãos, precisamos aí estarmos atentos a todas essas demandas que estão se apresentando nesse novo cenário, né? Como as pessoas falaram aí, a gente não estava preparada, não tinha professor preparado, não tinha ninguém, a gente está se preparando junto, né? E não é fácil para ninguém, né? Todos os sentimentos estão aí misturados e nós estamos vencendo dia a dia. A primeira ação que a gente teve aqui no nosso município, diante desse novo cenário de isolamento, foi a criação de um site, né, que está disponível aí para quem quiser acessar. No site a gente disponibiliza atividades para todos os alunos, né? Tem a legislação, tem as informações sobre as nossas unidades escolares, tem vídeos de orientação, né, para os pais, para as famílias, e aí a gente consegue disponibilizar esse material para todo mundo, né? Claro que a gente sabe, né, que a educação remota, que o acesso à internet é uma coisa ainda muito complicada, né? Nem todos os alunos têm o acesso, né? A gente tem as famílias que os pais estão trabalhando, não conseguem estar em casa para dar esse apoio o tempo todo, né? Para estar administrando esse caos e realizar com as crianças atividades que a gente dispõe. Porém, a gente teve que dar um primeiro passo, a gente teve que começar por algum lugar e a gente optou começar pelo site. O site está no ar desde o mês de abril e aí a gente vem aí já há 3 meses alimentando esse site, né? Depois do site, a gente também pensou numa outra situação de muitos alunos, né, da nossa realidade, como os professores já colocaram aí, não existe uma receita de bolo, né? Cada município, cada estado vai ter que se reinventar e dar conta das demandas que se apresentam nesse momento, né? Por exemplo, a gente aqui tem uma demanda, né, de alimentação. Muitas crianças têm a maior parte da sua alimentação na escola. E aí, com a suspensão das aulas, essa foi uma preocupação que a gente teve. A gente conseguiu disponibilizar os alimentos que a gente já tinha, né, nas unidades escolares, a gente distribuiu esses alimentos aos alunos e a gente disponibilizou também um cartão merenda, que no valor de R$ 50 por aluno. Esse cartão está sendo mensal, já desde o mês de junho, a gente vem oferecendo a todos os alunos da rede, né, que era uma preocupação que esse benefício, né, que esse direito se estenda a todos os alunos da rede. A gente não pode fazer, né, preterir um aluno em detrimento do outro. Então, a gente optou por atender a toda a demanda dessa alimentação, né, auxiliar esses familiares com a alimentação do aluno. Né? Como a Evanilde colocou, nós temos muitos desafios, né? E aí a gente precisa, né, nos recriar. A gente atende, nós somos uma rede pequena, então o nosso contato é muito direto, né, com os professores, com os familiares, e aí não tem um dia que nosso WhatsApp não esteja lotado
né, de mensagem, né, pedindo ajuda ou dando uma devolutiva das nossas ações, e isso é muito importante, né? Eu costumo dizer que a gente já está vivendo um cenário muito crítico e a gente não precisa crucificar ninguém nesse momento, ninguém é culpado por essa pandemia, né? A gente precisa se ajudar, precisa unir forças, e a gente só vai conseguir caminhar quando a gente se unir, entender que está todo mundo junto em prol da educação de uma criança, né? De um aluno, que a gente também atende adolescentes e adultos, né? E, assim, como a gente está vivendo essa questão das crianças, dos nossos alunos estarem em casa, né? A gente tem essa dificuldade de acesso, a gente tem alunos que não têm acesso à internet, e aí a gente resolveu, né, caminhar, né, aos poucos. A gente tem tentado ser muito criterioso nas tomadas de decisões para a gente poder ir com calma, dando um passo de cada vez, né? E a gente já conseguiu também distribuir aos alunos uma apostila impressa com as atividades, né? São atividades para todos os anos escolares, e aí a gente já conseguiu entregar para os alunos. Claro que com o apoio da rede, com o apoio dos nossos setores da Secretaria de Educação, né, que estão trabalhando incansavelmente, né? Eu costumo sempre falar que para mim é uma honra representar a rede, que hoje nós somos 450 funcionários, e é uma rede profundamente dedicada, né? A todo momento a gente acompanha através das páginas das escolas, através dos grupos de WhatsApp, tudo que está sendo realizado, né? Os professores incansáveis, se reinventando, mandando vídeo, né? Fazendo ligação de vídeo, porque eu acho que é uma questão também que está muito presente nesse momento, é a necessidade, né? A gente estava acostumada a estar perto todo dia, a gente estava acostumada a fazer junto, né? A todo mundo a construir o aprendizado junto. E agora, de repente, está cada um na sua sala, na sua casa, e a gente só consegue se ver pela tela, né, do computador, pela tela do celular. E aí, assim, quando uma criança, a gente tem vários relatos, né, de quando vê o professor, a criança se emociona, a criança consegue, né, fica muito feliz, compartilha isso com a família. Ontem eu estava assistindo um vídeo, né, do Leandro Carnal, e ele falou assim, que a gente precisa valorizar, sim, os outros aprendizados que a gente está tendo nesse momento, né? A Cláudia falou muito bem, quando a gente fala de retomada, a gente precisa priorizar, sim, né? Eu acho que é um novo olhar que a gente vai ter diante do currículo, diante da aprendizagem. A gente vai ser mais criterioso nisso, sim, eu tenho certeza, né? Estou falando enquanto professora. Seguindo, né? A gente tem usado também o WhatsApp, né? Muitos professores se disponibilizaram e criaram um WhatsApp com as turmas, com os responsáveis, disponibilizando vídeos, né? Ligando para esses alunos e sempre assim, tentando dar um apoio pedagógico, né? A gente sabe que não existe uma fórmula ideal, que nada se compara ao chão da escola. A gente ter o professor ali, isso também eu acho que é um grande aprendizado desse momento. A gente estava vindo de um contexto em que a educação estava sendo muito desvalorizada, em que o professor estava sendo muito desvalorizado, né? Todas as pessoas acham que pode falar sobre educação sem nunca ter pisado numa sala de aula. Então, eu acho que esse momento veio para ressignificar esse espaço e essa valorização do professor também, do profissional de educação, né? Quando eu falo professor, eu não falo, a educação não é feita só para o professor, né? A educação ela é feita quando o aluno entra no escolar, quando ele chega na escola, quando ele merenda, quando ele chega em casa e o pai consegue acompanhar. Então, assim, eu acho que é um conjunto e a nossa rede tem dado assim uma demonstração de uma força, de uma união e de grandes talentos aí que a gente está se redescobrindo. Outra coisa que eu queria salientar também, que a gente está nesse processo, né, de criar a comissão para retomada. Quando a gente fala em retomada, como a Ivanilde colocou muito bem, não existe uma data, não existe uma proposta ainda, nada concreto, né? Tudo que a gente lê ainda é muito assustador desse cenário. Só que a gente precisa estar preparado, né? A gente precisa planejar, a gente precisa pensar antes disso. E aí a gente está nesse momento, a gente está criando a nossa comissão, né, para poder acompanhar isso.
uma comissão que vai ser formada por pessoas de vários setores, né, dos conselhos municipais, que são outros grandes parceiros da nossa gestão, né? Os conselhos municipais são muito aliados, né? Eles estão cientes das nossas ações, dão grandes contribuições, né? Nos direcionam porque estamos realmente juntos, né, nesse processo de querer uma educação de qualidade no nosso município. Outra grande ação que vai acontecer amanhã, né, que vai ser o dia D da nossa busca ativa. Eu vi professor aqui colocando nos comentários que a evasão vai ser uma situação muito grave, né, diante desse retorno. Nós sabemos que nós temos crianças e adolescentes, né, que têm a situação de trabalho, que tem muitas famílias passando em dificuldade. Então, a gente vai ter que acompanhar isso muito de perto. E hoje, quem é considerado aluno faltoso, né? Quem é considerado o aluno evadido? São os alunos que não estão sendo alcançados pelas nossas propostas. Então, amanhã acontece aqui na nossa rede o dia D da busca ativa escolar em tempos de educação remota, né? Os diretores amanhã vão iniciar esse processo de ir atrás dos alunos, da gente tentar chegar até eles, né, para a gente ver como a gente vai conseguir adequar melhor a nossa realidade. A gente só consegue fazer isso se a gente conseguir conhecer a realidade do nosso aluno. Para isso, os diretores vão estar entrando em contato com todos os responsáveis, vendo quem está participando, quem não está participando, entender os motivos das famílias, a realidade de cada aluno, né? E esses dados serão enviados para a gente aqui na secretaria. A equipe da inspeção escolar vai fazer uma segunda tentativa de contato de quem ainda não tiver sido contactado pelos diretores. E aí a gente, equipe de gestão, vai conseguir, né, ter uma ideia do que a gente pode oferecer a mais. Como a gente disse, não existe uma data para retorno. Então, a gente tem que estar preparado, né, para ter mais algumas ações no sentido da retomada ou da não retomada. Né? O ano letivo, o tempo não parou. Né? As aulas estão suspensas, mas o calendário está correndo. Né? O ano de 2020 está acabando. Não estou dizendo, né, mais uma vez, que a gente não está tendo aprendizado. Pelo contrário, eu acho que a gente está tendo muito aprendizado, né? Como o doutor Gustavo falou brilhantemente, eu acho que a gente está tendo mais tempo ou, de repente, priorizando mais o olhar para o outro, né? O cuidado. E aí a gente consegue ter ações que são mais efetivas. Né? Como os professores falaram muito bem, né? A educação, nesse momento, um momento de aprendizado, né, de como a gente lidar com essa crise, né, do valor da vida, do valor da saúde. A gente teve aí, em muito pouco tempo, uma aceleração da inserção das estratégias virtuais para a educação escolar. A gente quase não usava, né? Estou falando como um todo, né? Os professores quase não usavam estratégias, a gente quase não entrava em contato com os alunos. Ainda existe uma resistência à tecnologia na educação. Né? E aí, de uma hora para outra, como o doutor Gustavo falou, a gente teve que se acostumar, teve que aprender a gravar vídeo, mandar e-mail, né, o WhatsApp, o tempo todo a gente está aprendendo junto. Né? Muitas vezes as crianças conseguem, né, melhor do que a gente lidar com a tecnologia. Então, assim, isso também é muito bom ser valorizado, né, pelas nossas crianças, pelos nossos adolescentes. A gente tem aluno adolescente que já está editando vídeo, né, e aí está dando um show, criando aí avatar dos professores, dos diretores. Então, assim, é um momento de aprendizado, né? Não existe receita. Nós somos uma rede que eu tenho muito orgulho de pertencer, né? Quero me colocar à disposição aqui, né, de toda a nossa equipe, agradecer mais uma vez, né? Sem vocês nada disso seria possível. É trabalho de formiguinha, é cansativo, mas nós estamos à disposição, estamos marcando, na medida do possível, né, alguns encontros online, né, com o psicólogo, com as coordenadoras, para a gente poder estar perto da maneira que nos é possível nesse momento, né, tentando seguir todos os protocolos de segurança, tentando manter a saúde, né, protegidas, os nossos alunos, os nossos professores, os nossos funcionários. Então, assim, o meu momento era esse, né, uma frase que eu li durante a preparação, né, para esse webinar e que eu achei
muito forte, que falou muito forte a mim, é que mar calmo nunca fez bom marinheiro. Então, assim, a toda a rede, né, municipal de educação, eu quero agradecer e quero dar parabéns, porque vocês estão se saindo ótimos marinheiros nesse mar tão revolto que todos nós estamos. Muito obrigada a todos e é um prazer. Eu vou passar a fala para a professora Ivanilde Moreira para as considerações finais. Então, vamos lá, minha gente, para mais uma vez aqui agradecer a equipe da Secretaria de Educação aí de Miguel Pereira. Muito obrigada, Mini, pela oportunidade. A vocês, meninas aí que participaram, que nos deram esse apoio. Parabéns pelo belíssimo trabalho que estão fazendo, pelo relato aqui da Liliane. Parabéns, Liane, pela sua fala, foi excelente, viu? Muito interessante a história do marinheiro, do mar, gostei. E só para fechar, assim, deixar um recado para todo mundo, que um livro que eu li, que eu aprendi muita coisa boa, que eu gosto de compartilhar as coisas boas que eu aprendo, sabe? Do Eckhart Tolle, ele dizia que nós temos o passado, o futuro e o presente, né? O presente ele chama de agora. O passado a gente não consegue entrar mais lá e mudar o que foi. O futuro a gente não consegue entrar e alterar, porque a gente nem sabe se daqui a um minuto a gente vai estar vivo. Então ele fala que a gente só tem o agora. E quando a gente se projeta no futuro, a gente tem uma emoção negativa, que é a ansiedade. E quando a gente se projeta no passado, a gente tem uma emoção negativa, que é a tristeza, remorso, enfim, né? Então, assim, não vivamos nem lá no passado, nem lá no futuro. Não vamos viver essa emoção antes da hora. Como temos protocolo agora de retomada, espera chegar. Vamos planejar, óbvio, todos os planejamentos mais retos que pudermos fazer, mas não vamos viver a emoção. Volta para o agora, tá? Então, cuida de você, cuida da sua emoção, sonda a sua emoção, porque a única coisa que você tem é o agora. Nada mais do que isso, tá? Então, cuida da sua emoção. Era só isso que eu queria dizer. Beijo grande, obrigada mesmo. Eu vou passar também as considerações finais para a professora Estela Salomão. Quero parabenizar a equipe, né, o time, como aprendi aí com a Ivanilde, o time de Miguel Pereira, por esse trabalho maravilhoso que foi feito, por tudo que a gente ouviu. E nós, dirigentes municipais, precisamos muito cuidar cada um de si e do outro. Estamos nesse mar de incerteza, buscando fazer o melhor, mas muitas vezes tendo muitas dificuldades, porque não existe receita, não existe nada pronto. Mas essa troca de experiências, momentos ricos como este, com essas contribuições, nos fortalece e nos faz pensar no agora com mais esperança para que esse futuro de fato chegue. Parabéns e que venham outros encontros. E agora, para encerrar, né, nossa tarde maravilhosa, a professora Amínia Humor, secretária de Educação de Miguel Pereira. Quero agradecer imensamente a todos, né, pela participação, todos os inscritos, né? Nós tivemos aí pessoas do Espírito Santo, São Paulo, Minas, né? Agradecer aos nossos palestrantes pelo aprendizado, pela colaboração que trouxeram para a nossa rede municipal. Agradecer a Undime de São Paulo, que está presente conosco, que foi um grande incentivador desse momento também, apoiando o nosso evento lá na Undime de São Paulo, na pessoa da professora Márcia Bernardes, o meu agradecimento. Também agradecer a UNCME, né, a União, pelo apoio aos conselhos municipais que tem dado. Quero agradecer ao nosso coordenador estadual da UNCME, Jorge, a nossa coordenadora regional, Lurdinha, pelo fortalecimento aos nossos conselhos municipais. Agradecer muito a Undime do Rio de Janeiro, na pessoa da nossa querida presidente Estela, por todo esse apoio que tem dado a nós, dirigentes municipais,
passamos aí todos pelos mesmos desafios, né? Mas essa união, essa força é que nos impulsiona aí no nosso dia a dia, frente às secretarias municipais. Agradecer a minha querida amiga Ivanilde, né, palestrante que já esteve aqui conosco, Miguel Pereira, e sempre pronta a nos atender. Muito obrigada, Ivanilde, professora Cláudia Costin, ao doutor Gustavo, muito obrigada. E agradecer, né, a Liliane também por estar aí apresentando o nosso trabalho enquanto Secretaria Municipal de Educação, nos representou muito bem, muito obrigada. E deixar o meu agradecimento à nossa rede municipal de educação de Miguel Pereira, cada profissional que trabalha conosco, com certeza tudo que foi falado, né, veio contribuir muito para as nossas ações futuras, né? Sabemos que, não, como disse, né, não tem uma receita para o que vai acontecer, uma receita pronta, sabemos dos nossos desafios, mas também sabemos que equipe nós temos, né? Por isso, o medo se torna menor, porque a gente sabe que pode contar com toda a rede, com todos os profissionais colaboradores da Secretaria de Educação, e sabemos que vamos, no momento do retorno, vamos ser fortes e unidos para passar por isso tudo. Não posso deixar de agradecer aqui a equipe interna também da Secretaria de Educação, que muito se esforçou para esse momento, né? E está aí, graças a Deus, correu tudo bem. Então, eu deixo aqui o meu abraço, o meu agradecimento todo, agradecimento a Deus por esse momento, e que tudo correu muito bem. Um grande abraço, e até o próximo encontro, se Deus quiser, faremos outros, né? Estaremos aqui. Muito obrigada. Obrigada a todos. E vamos aguardar o nosso segundo webinar, que essa foi excelente. Estamos recebendo muitos elogios. Muito obrigada a vocês que estiveram conosco nessa tarde. Muito aprendizado. Obrigada.